Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Patrícia, professora dos agrupamentos das turmas Fs da Escola Municipal José Alves Vila Nova. Hoje eu quero falar para vocês um pouquinho sobre o gênero causo e também fazer a leitura de um causo para vocês. O causo escolhido foi o causo Pijama, do professor e escritor Humberto Milhões. Mas antes de nós fazermos a leitura desse causo, eu gostaria de falar com vocês um pouquinho sobre o gênero causo. O causo, ele é um gênero tipicamente interiorano, regional, popular, passado, de geração para geração. O gostoso do causo é ouvir a história. Os bons contadores de causo, eles não só criam essas histórias, mas eles também contam. E o contar que é gostoso. É muito gostoso se ouvir causos. Então a gente vê que os causos são narrativas fantásticas, às vezes com tom engraçado, às vezes com tom assustador, tenebroso, amedrontador. Qual que é a ideia do causo em si? Fazer daquela simples história algo chamativo, algo que prenda a atenção do meu ouvinte, do meu leitor. Então, um bom escritor, um bom contador de causa, ele se coloca dentro da história, como se ele realmente tivesse vivido aquilo ali, ou se pelo menos como se ele tivesse ouvido, como se alguém tivesse contado para ele, ou ele presenciado. Então, para se contar um bom caos, nós devemos levar em consideração que há necessidade de uma entonação, de mudar a voz na hora de contar o caos, de fazer aquele ritmo bem pausado, com as marcações das variedades linguísticas, numa característica bem interiorana. Se tratando de Goiás, que é o nosso caso, nós podemos observar que os contadores de caos, eles se colocam como verdadeiros sertanejos, verdadeiros caipiras, colocando toda a sua entonação, toda a sua alma ao contar o caos. Lembrando que contar caos é diferente de leitura de caos. Então, se vocês gostam de boas histórias, sugiro para vocês, indico que pesquisem na internet. Existem vários contadores de caos. Se tratando de goianos, nós temos vários famosos. O mais famoso de todos, infelizmente, já faleceu, mas nós conseguimos encontrar na internet, nas páginas do YouTube, por exemplo, várias histórias, vários causos contados pelo Geraldinho Nogueira. Hoje, nós temos ainda vivo também o filho dele, o João Nogueira, assim como vários outros contadores de caos. Então, para começar, vamos observar a capa do livro escolhido. O livro é este aqui. Daqui a pouco eu mostro ele um pouquinho mais em detalhe para vocês. Esse livro, escrito pelo professor Humberto Milhões, esse professor, ele é maranhense. Infelizmente, ele faleceu em 2015. Ele era maranhense, veio muito jovem para Goiás, mas não esqueceu as suas origens, as suas tradições, a sua cultura. Portanto, ele resolveu eternizá-las nesse livro, O Caos, com algumas de suas histórias. E, ao escrever esse livro, ele teve uma ajuda, uma parceria de uma ilustradora. Aqui nós temos, a imagem, a foto aqui do Humberto, de um arquivo pessoal. O professor Humberto foi professor tanto de ensino fundamental quanto médio e também do ensino superior. Era um amante da literatura, amava contar histórias, declamar poemas e escrever também. E como eu disse para vocês, para fazer esse livro, ele teve a ajuda da Marina Tai, que foi quem fez a ilustração de todos os causos do livro. Aqui nós temos a ilustração do causo O Pijama. Observe uma mãe bem brava com uma colher de pau na mão, provavelmente querendo ali dar uma taca nesse jovem rapaz aqui, nesse menino, que está um tanto amedrontado, um tanto assustado. E agora nós vamos para a leitura do texto. Como eu disse para vocês, ele era maranhense. Então, o texto vai se passar ainda no Maranhão. Se aconteceu, se é verdade, provavelmente tem acontecido em parte, mas como eu disse,
com uma boa dose de imaginação, com certo tom de exagero. Então vamos lá. O pijama. Minha mãe era uma mulher perseverante. Vivíamos no interior do Maranhão. Éramos uma família grande, muitos meninos, numa escadinha. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7 anos. Eu tinha 10 anos. Passava os dias andando pelo mato, comendo araçá e goiabinha. Família pobre, vestíamos bermudas de pernas curtas, que lá eram chamadas de gongó. Eu nunca tinha vestido uma calça comprida. Foi quando minha mãe foi a Grajaú e trouxe a novidade, uma calça comprida. E para mim, na verdade, era um pijama, mas comprido como uma calça. Eu nunca tinha dormido de pijama, muito menos comprido. Então, me recusei a usar aquilo. Disse que não ia vestir aquela coisa. Não. Mamãe me chamou de bobo, de bicho do mato, de caipira atrasado. Durante várias noites, eu não vesti o pijama, apesar da insistência de mamãe. Vendo ela que eu não ia vestir mesmo, embraveceu, me obrigou a vesti-lo. Tive que dormir com aquilo me cobrindo as pernas. Era horrível, um calorão. Passei a noite toda sem dormir. No dia seguinte, disse para mim mesmo, não vou usar isto mais. Quando veio a noite, vesti o pijama e fui dormir. Mamãe não desconfiou de nada. Ao contrário, acreditou que eu tinha aceitado aquela coisa. Lá pela meia-noite, levantei, acendi uma lamparina e fui até a cozinha, onde ficavam os 2 facões da casa. Pus o pijama em cima de um cepo, peguei um facão e cortei as 2 pernas, fazendo um gongó. No dia seguinte, mamãe descobriu tudo e ficou furiosa com meu atrevimento. Prometeu me dar uma surra. Quis me pegar, mas eu corri para o mato. O quarto da mamãe era junto do meu. Fomos dormir. Na verdade, apenas me deitei. Não conseguia dormir, pois sabia que mamãe era perseverante e cumpria as promessas. Alta noite, ouvi barulho do quarto dela. Levantei discretamente. Quando ela chegou na rede, eu já pulava a janela e caía no mato, correndo, correndo. Corri tanto até chegar no descampado debaixo de um pé de mamão selvagem. E agora? Como eu iria passar a noite? Me lembrou que ali tinha muita cobra cascavel. Não podia dormir ao relento. Foi então que eu tive a grande ideia. Abri uma cova no chão. Peguei um talo de folha de mamão para respirar. Pus uma ponta na boca e me enterrei todo, deixando apenas o talo de mamão de fora. E dormi. Foi uma noite tenebrosa. Quando o dia amanheceu, saí do buraco e percebi vários rastros de cobra por cima da terra. Ainda não foi dessa vez que as cascavéis me pegaram. De volta à casa, eu andava sempre cauteloso, desconfiado. Mamãe fingiu não ter acontecido nada, disfarçava. Papai ralhou comigo por ter estragado o pijama. Um mês depois, eu brincava dentro de um pilão de arroz, quando mamãe veio por trás e me pegou pelo pescoço. Agora vamos conversar sobre o pijama, rapazinho. Minha mãe era persistente e o cipó de tamarindo comeu nas minhas costas. Até hoje, tenho as marcas. E aí, gostaram da leitura? Esse texto, ele retrata muito bem as características do caos. Observe que tem marcas, palavras, expressões bem tipicamente interioranas. Observe quando ele fala gongô. Observe a forma como eles dormiam em redes. Olha como ele se refere ao pedaço de madeira como cepo. Observe como ele refere-se a uma área limpa, né, do campo descampado. Observe aqui como ele coloca, né, a quantidade de cascavéis. Então, tudo aqui a gente consegue observar essa característica gostosa do contar histórias bem interiorando. E olha o exagero, olha aí
Que invenção! Olha como ele aumenta essa história. Já imaginou você dormir enterrado? Então, são coisas muito atraentes. E, ao final do texto, observe como ele termina. Até hoje, tenho as marcas. Então, aqui, ó, como ele traz para a realidade, para que o ouvinte, né, o leitor, realmente acredite naquela história, mesmo que ela não tenha acontecido ou que ele tenha aumentado alguns pontos. Então, é isso, meninos. Esse foi o caso que eu escolhi para ler para vocês. Se vocês tiverem interesse, esse caso está nesse livro aqui e vocês encontram ele para comprar na internet, na própria editora Kelps, que é uma editora goiana, aqui de Goiás, certo? Espero que tenham gostado e que nós possamos nos encontrar na nossa próxima aula. Muito obrigada!